A Lili Nascimento vai atualizar as informações e escalação do Corinthians, que chega pressionado para enfrentar o Cruzeiro em casa, e dependendo do resultado de hoje, o Dorival pode cair. Na sua opinião, você acha que o Dorival cai ou continua no cargo? Deixa a sua opinião aí nos comentários. Curta o vídeo, se inscreva aqui no canal Nação Corintiana. Sem mais enrolações, bora acompanhar as últimas notícias do Corinthians com a Lili Nascimento. Hoje enfrenta o Corinthians na Neoquímica Arena e a partida, claro, é importante para os lados corintianos, hein, Lili? Pois é, noite decisiva para o Corinthians. O Corinthians recebe o Cruzeiro na Neoquímica Arena. Jogo importantíssimo, né? A gente já vem falando há muitos dias aí sobre a sequência ruim do Corinthians na competição. E aí, depois da derrota no Majestoso, né? Tudo ficou ainda mais evidenciado. E principalmente essa pressão em cima do técnico Dorival Júnior. Ele chegou há apenas 3 meses, mas nos bastidores já é uma conversa que, a depender do que acontecer na noite de hoje lá na Neoquímica Arena, ele pode sim ser demitido. Então, por isso que é um jogo que leva muita pressão, vai encarar um Cruzeiro que é líder da competição contra um Corinthians com desfalques. O Ranieri vai cumprir suspensão, não joga. Yuri Alberto, de acordo com o Dorival, ainda não está pronto para voltar aos gramados, não foi liberado 100% aí pelo departamento médico. Maicon, lesão na posterior da coxa direita. O lateral esquerdo, Hugo, que já não vinha sendo utilizado, mas passou por uma cirurgia para retirada de uma hérnia. Então, são esses os desfalques, mas o Dorival terá aí à sua disposição Memphis Depay, o Romero. Vamos ver como ele vai montar a equipe para a partida de hoje à noite. E a gente vinha falando sobre essa situação do Dorival, depois que o Vojvoda ficou livre no mercado e que o Emiliano Dias, né, declarou ali, na verdade assinou o contrato com a Olímpia do Paraguai, deixou claro que se o Corinthians chamá-lo de volta, ele não teria multa, né? O Corinthians não teria que pagar nenhuma multa, nem ele pagar multa para o clube também. Então, tudo isso apimenta um pouco mais, né, essa situação aí difícil do Corinthians. E eu tô falando só dentro de campo, né? Porque se a gente for falar extra-campo, é pior ainda, é cartão corporativo. Dia 9 de agosto tem votação lá no clube para os sócios. Amanhã tem protesto no Parque São Jorge. Às 7 horas da noite as organizadas marcaram um protesto. Então, aquela semaninha complicada, mas com foco total para a partida de hoje à noite entre Corinthians e Cruzeiro. Então, daqui a pouquinho a nossa equipe está se deslocando lá para a Neoquímica Arena para mostrar ao longo da programação da ESPN toda a preparação, todo o pré-jogo, torcida chegando lá na arena também. Então, qualquer coisinha, vocês me chamem de volta, que eu estarei aqui ou lá na Neoquímica Arena já. Não demora muito não, que eu não vou demorar para ir para lá não, tá bom? Volto com vocês. A gente tem as prováveis escalações desse confronto Corinthians e Cruzeiro, que já foi, inclusive, final do Campeonato Brasileiro. 98 ou 99? 98, né? 98. 99 foi o Galo, né? Exatamente. Olha aí, hoje o professor... Hoje o professor Dorival Júnior com Hugo Souza, Mateuzinho, o Ramalho que falou ali, Kaká e Matheus Bidu. Martínez, Carrillo, Bidon e Garro. Na frente o Memphis Depay, ao lado do Romero ou do Thales Magno. É o provável Corinthians para enfrentar o Cruzeiro, líder do Campeonato Brasileiro, em grande fase, fazendo muitos gols. Disse o zagueiro do Timão, o André Ramalho. Vamos lá. Pô, acho que a gente tem que mostrar nossa força dentro de casa, principalmente. Acho que isso sempre foi uma força aqui do Corinthians e acho que é isso que a gente tem que fazer. Acho que a gente já provou em diversos momentos que qualidade a gente tem, que capacidade a gente tem. E a gente tem que aplicar isso, botar isso em prática desde o primeiro minuto de jogo, para que a gente consiga se impor, né, sobre o adversário, nesse caso o Cruzeiro. A gente sabe da qualidade do oponente, obviamente, mas a gente vê que a gente tem totais condições de vencer este jogo, mas para isso a gente vai ter que deixar tudo dentro de campo. Cassião será vaiado ou saudado? Eu espero que não. Espero que não. Seria uma heresia vaiar o Cássio. Inclusive, acho que deve ter alguma... Acho que a torcida até vai gritar o nome dele. Eu imagino que sim. Né? E o Cássio que vive bom momento agora, né, no Cruzeiro. Mas ele saiu sendo muito criticado. Saiu sendo criticado, mas, né... Volta com arrependido, gente. Sempre acontece isso, não tem jeito não. O Johnny. É o goleiro da história do clube. Diga, Bel. Ali nas prováveis escalações, apareciam parênteses no ataque do Timão. Thales Magno ou Romero, o que você acha? Quem você escalaria? Quem você escalaria? Ou o que muda? Sim, na sinceridade, Na sinceridade não muda nada. Não muda nada. Eu escalaria o Romero sim, mas hoje os dois vivem um momento muito abaixo. Se a gente falasse do... Provavelmente o Yuri Alberto volta, aí é outra história. Mas entre
Romero e Thales Magno hoje, os dois vivem um momento ruim. Eu acredito no fator casa do Romero, que normalmente marca alguns gols na Neoquímica Arena. Pode ser a melhor opção. Eu acho que o Corinthians pode vibrar com o retorno do Mateuzinho na lateral direita. O Corinthians no Majestoso sofreu muito com o Félix Torres ali, mas a única alteração desse time que foi horroroso no Majestoso é o Mateuzinho retornando no lugar do Félix Torres. Ou seja, o Dorival vai repetir o esquema que não deu nada certo contra o São Paulo. Ele tá com uma convicção e, assim, esse jogo é extremamente importante para a continuação do trabalho do Dorival. Pela pressão que ele vem sofrendo, pelo futebol não apresentado. A gente falava do Galo agora há pouco. Importante para continuidade? Eu acho. Já vão mudar de técnico de novo? Já erraram ao mudar. Não demonstra surpresa. Erraram ao mudar. Não demonstra surpresa. Erraram ao mudar, o Ramon Dias tinha que estar lá até hoje. Tem uma pergunta aqui. Sim. Quando que o Corinthians e outros clubes brasileiros vão perceber que a solução não é só trocar de técnico? Que há outros problemas dentro do clube? Inclusive, de gestão, eu ia falar isso exatamente elenco, agora. Ou vai ficar trocando de técnico toda hora e sonhando que alguém vai chegar e vai fazer uma mágica. Falamos... O time vai disputar todos os títulos. Muitas vezes os problemas são as pessoas que decidem, Abel. Pois é isso que eu tô falando. Exatamente. Então, e o Corinthians é expert nisso. Falando. É expert nisso. A gente tava falando do Galo, que às vezes os problemas fora do campo acabam entrando nas quatro linhas. No Corinthians tá nítido que isso ocorre. O problema não era o Ramon Dias? Não. Eu sempre quando estive aqui falei que não era. Eu acho que o então Ramon, você é exceção. Quando teve a alteração entre Ramon Dias e Dorival, a gente falava que era trocar um técnico, sei lá, 6, 7, um técnico 6, 7. Só que o Ramon Dias ainda tinha conquistado um título, tinha conseguido extrair um ótimo futebol na reta final de 2024 e com o Dorival o time... Foi campeão paulista. Foi campeão paulista. E o time piorou. E a atuação contra o São Paulo, eu acho que aí cai muito na conta dele, Abel, querendo ou não. De cima da tabela, Breler? Nenhum. E vai pegar o líder. Então, assim... tinha perdido na volta pro Red Bull Bragantino em casa. Exatamente. Corinthians ganhou do Ceará que agora não tá mais na parte de cima. Perdeu para o São Paulo que tá na parte de baixo. E agora o Corinthians precisa dar uma resposta contra o Cruzeiro. Hoje eu tenho certeza que a torcida 10 vai... gols marcados nos últimos 3 jogos pelo Cruzeiro. Só isso. Contra uma zaga que... Vamos falar a verdade, o Corinthians não sabe nem qual é a zaga titular. Às vezes é André Ramalho, às vezes é Gustavo Henrique, Kaká, Félix Torres improvisado. A torcida vai lotar na Neoquímica Arena hoje para apoiar o time, sabendo que as chances do Corinthians hoje são pequenas, mesmo em casa. Porque o Cruzeiro hoje apresenta o melhor futebol do Brasil. E o Corinthians contra o São Paulo, a amostra do Corinthians pós-mundial é tenebrosa. Contra o Bragantino fez um jogo palpável ali, ok. Contra o Ceará, assim, nenhum dos dois jogou nada, né? Foi um jogo horroroso. E o São Paulo engoliu o Corinthians. Então a gente vai ver hoje um Corinthians que precisa mostrar reação, com a mesma escalação de um jogo que não deu nada certo. Para a gente falar um pouco mais sobre o adversário e falarmos mais sobre o confronto, Corinthians e Cruzeiro, dá uma olhadinha nessa tela, amigo Johnny. Vamos nessa. Vocês que nos assistem no nosso Futebol 360, num horário diferente hoje. Bem-vindos. Olha aí, gols do Corinthians e de Caio Jorge mais... Então é uma comparação dos gols de todo o elenco do Corinthians no Campeonato Brasileiro e da dupla Caio Jorge e Gabigol. Juntando os dois, são 16 gols. Caio Jorge e Gabigol, 16 gols. O Corinthians tem 15 gols no Brasileiro. Isso já mostra um pouquinho da diferença do futebol, do desempenho dos dois clubes no Brasileirão, não, Eugênio? Só vale lembrar também, Eugênio, né, que o Corinthians perdeu o seu Caio Jorge e o seu Gabigol, que é o Yuri Alberto. O Yuri tem o mesmo número de gols do Depay, do Memphis Depay, no Campeonato Brasileiro. 6 gols marcados por cada um deles. Eles dividiam muito essa questão que está dentro do Cruzeiro, focada em um jogador específico hoje, que é o Caio Jorge, que é o artilheiro do time, é o artilheiro do Campeonato Brasileiro. O time joga muito em função dele, embora na última partida em geral, ele não só finalize, como ele jogue muito para o coletivo também, ele dá as assistências, deu 2 contra o Juventude, ele marca, é um jogador que está vivendo um momento realmente muito especial. Mas é nítida a distância entre as duas equipes no Campeonato Brasileiro. Se a gente pegar o recorte recente, pós-Mundial de Clubes, maior ainda, né? Porque o Cruzeiro ele começa ali procurando o seu caminho, encontra o seu caminho nas últimas rodadas e vai subindo na tabela, enquanto o Corinthians volta mal.
A gente debatia há muito tempo que os clubes teriam, aqueles que não jogaram o Mundial de Clubes, né, para descansar, depois fazer uma pré-temporada ou uma intertemporada, e que eles poderiam voltar melhor. Alguns voltaram melhor, outros voltaram pior. Ou piores. Né? O Corinthians se encaixa nesse grupo dos que voltaram pior. E que tem alguma coisa que a gente, olhando de fora, a gente não pode precisar o que é, mas sabe que está dando errado. E a gente eu imagino que seja uma consequência de todo o problema extracampo explodindo dentro das quatro linhas. Opa! Toda a dificuldade estrutural do Corinthians hoje. E depois quero ouvir o Breler. E a culpa não é só do Dorival, tá? Não. Mas pode acabar explodindo em cima dele. É isso. Era essa a minha pergunta. Você vê como solução, porque já tem muitos corintianos pedindo a cabeça do técnico. Errou. Tá. É óbvio, todos os técnicos erram. Até o monstro Guardiola erra. Ancelotti, técnico da seleção, erra. Tele Santana já errou. Dorival também erra, mas já provou que é um bom técnico, já fez bons trabalhos, inclusive no rival, no São Paulo. Para você, a solução para o Corinthians agora é trocar? Quem está trazendo problemas para o Corinthians, que está fazendo o Corinthians jogar mal, é o Dorival? Sua opinião, porque de repente você pensa diferente de mim. Ou você pensa da mesma forma que eu? O Dorival não vive um bom momento. O Dorival... Aí é questão muito pessoal, já falei sobre isso, né? Eu, no lugar dele, não teria saído do São Paulo para a Seleção Brasileira e depois de ter saído como saiu da Seleção Brasileira, não teria ido para o Corinthians. Mas ele quis encarar os desafios dificílimos que ele tinha pela frente, não foi bem na seleção e está enfrentando dificuldades no Corinthians. Acho que ele não conseguiu até agora ter o grupo na mão, acho que ele tem tido decisões táticas equivocadas. Agora, Bel, a sua pergunta tem total sentido. É o único responsável? Não. Acho que o trabalho dele é muito impactado por todo o problema estrutural que gera atraso de salários, que gera instabilidade no dia a dia. O Dorival, por exemplo, foi contratado por um presidente que não está mais no cargo, então ele não possui a relação de confiança de um cargo que é de confiança, porque o presidente atualmente no poder é interino. Não foi quem o escolheu. Então é possível e é comum que quando você muda uma diretoria de uma empresa, de um clube, a pessoa queira colocar ali alguém que ela considera da sua própria confiança. Então isso tudo é consequência do clube. E o problema concordo com você no seguinte ponto, não acho que vai resolver. Sai o Dorival, vai entrar algum outro, e assim, tudo indica que saia o Dorival, ainda mais se acontecer uma derrota um pouco mais forte, que muita gente imagina que possa acontecer, não sei o que vai acontecer, futebol é completamente imprevisível, mas se o Cruzeiro ganhar e ganhar com uma vantagem razoável sobre o Corinthians, fica insustentável a permanência dele. Agora, quem virá? O Vojvoda vai aceitar? Mais um para ter a cabeça decepada daqui a pouco. Exatamente. Como aconteceu com o Ramon Dias, com o Vanderlei Luxemburgo, com o Mano Menezes, com o Fernando Lázaro, com o Silvinho, com o Orlando. Não adiantará você colocar. E o Corinthians continua com essas gestões aí absurdas. Qualquer técnico que você coloque lá vai ter dificuldade para trabalhar num clube com a instabilidade que o Corinthians vive hoje. Bagunça. E o problema é que você vai trocando, vai piorando, e a gente não sabe onde vai acabar. A gente sabe que o Corinthians como clube, no momento que vive, preocupa muito. Porque entra muito dinheiro. Entra, mas a dívida só aumenta e dentro do campo as coisas vão cada vez pior. Sua visão sobre o assunto, amigo Breler. Até aproveitando o adversário do Corinthians para fazer esse paralelo, porque o Cruzeiro, no começo do ano, também trocou de treinador, sai o Fernando Diniz, vai buscar o Leonardo Jardim, e ali nunca houve convicção de fato no trabalho do Diniz por parte da diretoria e do comando do Pedrinho, e chega o Leonardo Jardim e também não consegue dar jeito, porque parece que não chegou o Leonardo Jardim e virou a chave no Cruzeiro. Demorou. O começo de trabalho dele foi tortuoso. Leonardo Jardim no Campeonato Mineiro, o time não consegue se classificar para as finais, o time não jogava bola, eliminado da Sul-Americana. Era um time pouquíssimo intenso, era um time que não chega nem perto do que é o Cruzeiro hoje. Parece que o Cruzeiro trocou o elenco inteiro, e não foi o que aconteceu. Acreditaram no trabalho dele. Exatamente. E ali, a diretoria também, eu critiquei muito na época da troca do Fernando Diniz, não pela contratação do Leonardo Jardim, que tem se mostrado muito competente, mas por não acreditar num trabalho, não dar condições ideais para um técnico. Já tinha acontecido com o Seabra também. Sim. Seabra, mas
houve ali também uma autocrítica por parte da diretoria de pensar, olha, a gente já trocou treinador, a gente fez um movimento de elenco, contratamos muitos jogadores, será que não é hora de estabilizar esse trabalho? De dar respaldo, de dar tempo? E aí houve também decisões que passaram por pulso firme. A saída do Dudu, que foi contratado a peso de ouro, a saída do Alexandre Matos, que ali também já virou uma figura dissonante, né? Um peixe fora d'água nessa nova ideia do Cruzeiro, e as coisas foram caminhando. Entregou a chave do vestiário para o Leonardo Jardim, olha, você é competente, você tem capacidade para desenvolver o futebol, a diretoria vai ficar aqui do lado de fora te dando respaldo, dialogando sobre necessidades do elenco, mas dentro do campo, no que diz respeito a vestiário e jogadores, você toca. E aí, a partir dessa virada de chave, o Cruzeiro foi dando resultados em campo. Quem via o time do Cruzeiro, ali naquela reta final de Mineiro, o time que foi eliminado da Sul-Americana, percebe uma mudança da água para o vinho. Até o próprio Caio Jorge, nessa época, estava sendo meio que criticado também. Não era só o Léo Jardim, foi uma mudança total no Cruzeiro, né? Uma mudança não só na confiança do treinador, mas em alguns jogadores também, Abel. Não, o que eu ia completar, acho importante, dentro de tudo que o Breler falou, quando ele disse que a chave é sua. Sim. Você toma a decisão que você achar importante, ou seja, não é obrigado a escalar jogador X, jogador Y, como já teve técnico anteriormente do Cruzeiro, que era obrigado, a gente acompanhou até o áudio vazado lá, tem que escalar. Então, por exemplo, não quero mais o Dudu. Não quero mais o Dudu. O Gabigol vai esperar a chance dele no banco de reserva. Vai esperar a chance dele no banco de reserva. Se tem esses dois, são os mais falados, sim, os mais badalados. O Gabigol esperou a chance dele, tem entrado, tem jogado bem também. O Dudu foi jogar no Atlético Mineiro e o cara tá com moral para fazer o que é o que deve acontecer com o técnico de futebol. Ele decide, se o contrataram, confiam no trabalho dele, ele tem que ter carta branca para decidir quem vai jogar, quem não vai jogar, quem vai esperar. Não é assim que tem que ser? Nem sempre é assim. E não era assim no Cruzeiro. Agora é. Nesse paralelo, Abel, por exemplo, se o Dorival entende que, para a ideia de jogo dele, o Memphis não se encaixa também. Mas o Dorival nem tem muitas opções para isso, né? Exato. O ataque do Corinthians é um deserto. Mas vamos supor que o Dorival pretenda uma outra ideia de jogo em que o Memphis não é esse jogador que marca pressão, que se entrega muito sem a bola, não se encaixa. Ele teria respaldo para fazer isso? Não, de jeito nenhum. Veja bem, ele já tirou no intervalo do último jogo. O cara já não ficou no banco? Pois é. Ficou no vestiário? Ou seja, já mostrou ali uma rebeldia. E o clube que atrasa salário, Abel, o clube que atrasa vencimentos, atrasa acordo com o atleta, perde a moral para cobrar também. E lá no Cruzeiro, pelo menos existe hoje uma hierarquia bem definida, o treinador faz as mudanças necessárias, porque o Leonardo Jardim teve de mudar o estilo de jogo do Cruzeiro. Ele privilegiou jogadores como o Wanderson, como o Christian, como o Lucas Romero, que não são um primor técnico, mas são caras intensos, são caras que participam do jogo o tempo inteiro. Se fosse por nome, ele teria talvez de escalar Gabigol, Lautaro, Wallace. Dudu estaria lá até hoje. Mas ele preferiu jogadores de mais corpo, de mais físico, e isso tem muito a ver também com respaldo para fazer. No Corinthians, o Dorival, até pela pressão de torcida, não tem, e é um presidente interino. O Osmar Stabile hoje consegue chegar lá e conversar olho no olho com o Dorival e falar, olha, faça o que tem de ser feito que aqui a gente segura. Não tem. Ele não sabe nem se ele vai continuar como presidente. O mandato dele... Até dia 9. É muito difícil para o Corinthians se comparar ao Cruzeiro nesse momento. Como o Eugênio falou, tudo pode acontecer. Futebol é imprevisível, mas hoje o Cruzeiro é muito favorito. Pessoal, hoje é aqueles jogos, né, que todo mundo, cara, sabe que o Corinthians tira forças, né, da onde não tem, né, onde a camisa pesa dentro do Neoquímica Arena. O que não vai ajudar muito é a questão da facial lá, que tá prejudicando muito, né, a entrada dos torcedores. Tá com uma certa confusão ainda, pode ser que a gente tenha um pouco mais de 30 mil torcedores, mas não lotada, igual a gente costumava ver, tá bom? Mas não é por crise nem nada que a mídia coloca, é por conta da facial que agora mudou, né? Não tô nem falando de cambismo, tá? É porque antigamente você podia comprar, passar o ingresso, hoje não dá mais. Mas o Corinthians, cara, tem tudo pra... né, dar uma saída cinzas aí, se ressurgir, se reinventar e ganhar o jogo hoje do Cruzeiro em casa. Vamos enfrentar o gigante Cássio pela primeira vez na carreira. O Cássio vai enfrentar o Corinthians.
E o Corinthians, cara, ganhando hoje, dá uma acalmada. Precisa, mano. Se perder hoje, cara, eu não aguento mais falar de fatura de cartão de crédito, do Ilho que comprou num mercado que não existe, comprou azulzinha. Velho, quero falar de jogo, de vitória. Não que eu quero me negar pra isso, mas vamos falar um pouco de futebol, de um gol de cabeça do Roberto, de que uma sequência de vitórias e bons resultados comece a partir de hoje no jogo de Corinthians e Cruzeiro na Neoquímica Arena. Tá bom? Então é isso, pessoal. Sem mais enrolação, né? Eu volto com próximos... Logo eu volto com mais notícias do Coringão aí pra vocês, beleza? Valeu!